Olá, seja muito bem-vindo. Nós começamos agora o programa Correspondente Médica Especial Guerra na Ucrânia com a doutora Stephanie Risk. Doutora, apesar do assunto, é um prazer estar aqui contigo hoje. O prazer é todo meu, Glória. Olá, você que nos assiste. Vamos falar então da guerra da Ucrânia, que segue impactando a vida de milhares de cidadãos em todo o país. Mas, pelo menos na teoria, as guerras também têm limites e regras. Há 70 anos existe a Convenção de Genebra, feita para proteger a vida das pessoas, principalmente dos civis que não estão participando dos combates e até mesmo dos soldados inimigos que se rendem. E aí são 4 tratados. Um que protege feridos e enfermos dos exércitos em campanha, outro que protege os feridos, enfermos e náufragos das Forças Armadas no mar, o terceiro que protege os prisioneiros de guerra e o último para proteger os civis, inclusive nos territórios ocupados. Também houve a criação da Cruz Vermelha, uma instituição responsável por cuidar dos civis em tempo de conflito armado, mas infelizmente, na prática, em áreas de conflitos, muitas vezes a convenção não é respeitada. E aí, como é que ficam as vidas em meio a tudo isso? Enquanto milhões de pessoas fugiram para sobreviver aos ataques, milhares de mulheres grávidas estão na Ucrânia e devem ter seus filhos nos próximos dias. Nessa semana, uma mulher grávida e um bebê morreram após ataque a uma maternidade na Ucrânia e os russos negam a autoria. Doutora Stephanie Risk, então, está aqui comigo hoje para conversar sobre os limites da guerra, né, doutora? Eu queria entender e mostrar junto contigo aqui para o pessoal qual é o cenário que essas mulheres grávidas enfrentam agora e vivem na Ucrânia. Infelizmente é caótico, né, Glória? Hospitais destruídos, maternidades destruídas, inclusive aqui no telão a gente pode ver. São hospitais pelos diversos lugares do país que foram atacados. Infelizmente, está havendo já falta de insumo para tratamento, seja quando a gente pensa na grávida, anestésico, alguma coisa para dor, pacientes com câncer que às vezes não conseguem ter analgesia, está faltando máscara, está faltando equipamentos de proteção individual. Então, os insumos começaram a faltar. Às vezes, um paciente, uma própria grávida, está com diabetes e não vai ter insulina e no local mais caótico, às vezes até oxigênio já começou a faltar também, infelizmente. Nem um básico, né, doutora? Nem aquilo que é o antibiótico que precisa, ou então um remédio para dor que precisa, nem isso, né? Nem isso. Existem algumas coisas que a gente tenta substituir, mas assim, aqueles medicamentos que são de primeira escolha, a gente acaba às vezes não tendo como usar lá. E, por exemplo, uma coisa importantíssima, a falta de acompanhamento em pré-natal. O que isso implica? Só da gente puxar um paralelo, a Abrinq essa semana publicou que na primeira vez em 2 décadas foi o primeiro número da redução dos pré-natais. E o que isso impactou? No aumento em 10 anos, pela primeira vez, dos óbitos maternos no Brasil. Então, imagina na guerra, isso foi pela pandemia. Então, em 2020, as pessoas acabaram deixando de ir ao médico, fazendo pré-natal, e não era uma guerra, porque você tem a telemedicina, tem o telefone. Agora, imagina no caos. O que isso perde? Quando a gente tem um pré-natal, o que a gente imagina? Que é onde são feitos os exames de rotina, é naquele momento. Algumas doenças, às vezes silenciosas, você consegue detectar na gravidez. Pressão alta, diabetes gestacional, outras. Inclusive, tem um telão para a gente especificar alguns problemas que o pré-natal pode causar na falta do pré-natal. Né? Infecção urinária, Glória, às vezes é assintomática, a paciente não sente dor. Então, ela não tem dor na urina, ela nem desconfia. Acaba ingerindo menos água, no ambiente de guerra menos ainda. E chega ao rim depois, né? E chega ao rim depois e, às vezes, no bebê pode gerar o quê? Parto prematuro. E, às vezes, até o óbito fetal, se essa infecção não for tratada. Diabetes gestacional, que se não se identifica também, pode dar problema para a mãe e para o feto. Meningocele, que é a famosa espinha bífida, que hoje já, quando se identifica intraútero, isso, às vezes a cirurgia fetal é realizada antes do paciente. O que seria exatamente? É como se não tivesse o fechamento completo do tubo neural. É como se ele ficasse com um pedacinho da coluna exposto. Então, ele nasce com a coluna exposta mesmo, a parte da medula que fica dentro do ossinho da coluna vertebral. Precisa de uma cirurgia. Precisa de uma cirurgia. E quando você pode ser feita até intraútero, ou seja, dentro do útero esse feto pode ser tratado, ou então ser submetido, pelo menos ele já nasce, já tem aquele diagnóstico, já programa-se uma cirurgia. Então, coisas que poderiam ser evitadas, que depois do ácido fólico, esse problema reduziu demais. Mas quando às vezes a mãe tem deficiência do ácido fólico, a espinha bífida pode acontecer. E a pré-eclâmpsia, que inclusive no Brasil é uma das principais causas de mortalidade materna, que é um quadro que cursa com pressão alta, problema nos rins e no sistema nervoso central, que, se não tratada e não diagnosticada, pode fazer uma convulsão, inclusive induzir um coma da mãe.
E aí, numa situação como guerra, quer dizer, se não tem o básico, que é o pré-natal, imagina se vai ter um tratamento específico para uma situação de emergência como essa, numa cidade sitiada, por exemplo, onde hospitais e maternidades já foram bombardeados, né? Exatamente, Glória. Bom, de acordo com a ONU, a Ucrânia tem 80 mil grávidas, né, que devem ter seus bebês nos próximos 3 meses. E essas mulheres estão sujeitas, então, a ter todos esses problemas que a doutora acabou de contar para a gente. Agora, além desses problemas físicos, né, doutora, a gente tem que falar do problema emocional, né? Existe toda uma questão emocional e a questão do estresse emocional que as mulheres podem ter e também, consequentemente, os seus fetos também podem ter, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente conversar sobre isso, queria trazer aqui a fala de uma ginecologista sobre essa questão do estresse, né? Ela é presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a doutora Cecília Rotelli. Então, vamos ver o que ela diz, daqui a pouquinho a gente retoma aqui. A gestação é um período que exige tranquilidade, exige saúde física e mental para o bom desenvolvimento dos fetos e boa condução de uma gestação. E essa gestação deve ser acompanhada por um pré-natalista, por um obstetra, para que todas as anormalidades, todos os riscos sejam minimizados com o diagnóstico, com o tratamento das doenças e a imunização para a prevenção das doenças que acometem o ciclo gravídico puerperal. Então, ficamos extremamente preocupados com essas mulheres submetidas a um estresse intenso, emocional, que pode levar a desfechos de partos prematuros, abortos e até o risco aumentado da mortalidade materna. Quer dizer, o estresse, ele pode trazer um trauma muito grande depois para a criança, né, depois que nasce, mas antes disso, para a mãe e para o feto. São mulheres que estão longe de seus companheiros, que precisaram fugir, fazer longas caminhadas, mulheres muitas vezes que não estão em condições de fazer essas longas caminhadas, né, e que precisam ficar nessa área de guerra. Queria mais que a gente conversasse sobre essa questão do estresse para a mãe e para o feto, doutora. Se a gente imagina, Glória, que a gravidez já é um estado que deixa a mãe já emocionalmente diferente, tanto que a gente fala, trata com mais calma, ela está grávida, a gente tem até esse cuidado a mais porque é como se o paciente ficasse mais sensível e mais suscetível à emoção. Tudo é como se fosse exacerbado, assim, o sentimento tudo é um pouco a mais. Por conta das variações hormonais, por conta que tem um feto dentro dela. Agora imagina ela o futuro incerto, né? Ela não sabe se vai ter o pai na hora que a criança for nascer, ela não sabe se ela vai estar no país e na casa, no lar, naquele ambiente que ela já estava imaginando criar, né? Acolhedor, que é o lar dela, e se ela vai conseguir ter, porque até na maternidade elas estão tendo que ter a preocupação de ser atacadas. Então, assim, são diversos mecanismos. E aí, essa parte emocional, ela fica totalmente abalada e o estresse, ele fisicamente, assim, ele consegue alterar também umas substâncias, porque o estresse aumenta os níveis de cortisol no nosso cérebro. Então, o que o cortisol, numa quantidade aumentada durante muito tempo, pode fazer? É como se gerasse esse estresse, passa citocinas inflamatórias. O que são isso? São substâncias que é como se irritassem assim, o organismo, sentisse que seu organismo está inflamado. Infelizmente, pode passar para o feto. E um estudo realizado no Imperial College em Londres teve um dado interessante que, inclusive, assim, não só o impacto em baixo peso, mas a longo prazo, com déficit, às vezes, de atenção. São crianças que vão sofrer mais ansiedade no futuro, baixo peso, desenvolvimento na escola, alto índice também de hiperatividade, pacientes que vão ter mais obesidade no futuro. Então, assim, a gente imagina que um momento pontual na formação daquele feto não vai afetar, afeta demais, porque a mãe e ele estão ligados assim muito e essa ligação cortisol, adrenalina, ela dorme mal, ela está se nutrindo pior. Isso que eu ia entrar na questão da alimentação, né, doutora? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso aqui no programa, mas essa questão da alimentação da grávida é fundamental, ela precisa se nutrir bem. Agora, num cenário de guerra, a mulher, ela vai
comer, vai se alimentar com o que tem no momento, né? E isso afeta também o crescimento e desenvolvimento do feto, né? Com certeza, inclusive mais, porque ela está tão estressada, com a adrenalina tão alta, que às vezes ela não tem a fome e nem lembra que tem que comer e está preocupada se ela vai sobreviver ou não. Se ela tem uma comida, um pão, alguma coisa, às vezes ela nem está ligando para isso. Com certeza a qualidade dessas mães nutricional, a qualidade está pior e impacta no feto, porque imagina um coração sendo formado, é um rim que está sendo desenvolvido, o cérebro cheio de sinapses, neurônio crescendo e você não está levando nutriente para ele. Doutora, qual que é a gente, quando a gente faz o pré-natal, né, os médicos, eles ficam muito preocupados com o crescimento, com o tamanho, com o peso, com tudo isso. Depois que a bebê nasce, fica aquele acompanhamento bem perto, ali bem próximo, sobre o peso da criança. Qual que é a necessidade dessa alimentação específica para a grávida, para que ela desenvolva um feto saudável e logo depois que ela tem o bebê, também esse acompanhamento que elas não estão tendo, que é o acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento do bebê? É justamente dentro da barriga que já começa essa construção de todos os órgãos, de todas as células. Quando a criança nasce, esse desenvolvimento é justamente o quanto que ele está ganhando de nutriente, transformando aquilo em vida, em coração, em músculo, em cérebro, em desenvolvimento, em altura, em osso. Tanto que quadro extremo, claro, mas na guerra que teve a fome na Holanda, fome da Holanda, foi possível depois estudos a longo prazo que essas crianças, as mães dos bebês que foram afetadas com fome extrema, eram crianças menores que, inclusive, socialmente elas tinham dificuldade de inserção, porque não tinham desempenho escolar, acabavam não conseguindo ser inseridas na sociedade. Então, imagina, uma mãe que não teve um alimento, um feto, a criança crescendo, você precisa de células, você precisa de proteína, você precisa de energia, você precisa de açúcar, você precisa de tudo. O açúcar que eu falo não é açúcar puro para a gente gerar diabetes, não. É um açúcar saudável que vai fazer com que a célula se desenvolva e a criança cresça. Então é importantíssimo e assim a fase principal é aquela da formação do feto e desenvolvimento dessa fase primária da criança. E o aleitamento? Esse estresse todo e toda essa situação de guerra também interfere no aleitamento materno, na produção de leite da mãe? Exatamente, porque esse aumento de cortisol e adrenalina pode também alterar um pouquinho o funcionamento da liberação dos hormônios, que são a ocitocina e a prolactina, que atuam diretamente no leite materno, podendo eventualmente ter a redução do aleitamento materno e ter menos produção de leite. Então, você não tem comida, não tem leite. E daí você pensa, e vai ter fórmula para essas mães? Vão ter farmácia, entendeu? Então, tomara que essa situação seja rapidamente resolvida, senão certamente o sofrimento a longo prazo vai ser sentido. Como fazer que uma criança se desenvolva depois de um trauma de guerra, né? Como que isso afeta o desenvolvimento dela? Você já falou em alguns aspectos, mas detalhadamente assim, no corpo e também nessa parte psicológica, como que a criança consegue se recuperar? É possível se recuperar? É possível, principalmente quando a gente pensa na elasticidade neuronal aí, que a criança está formando as memórias tudo, mas são crianças que sofreram traumas, estão sofrendo traumas e isso vai ser sentido. Não sei se a gente consegue recuperá-las completamente, mas tentar transformar um pouco aquela lembrança em uma coisa como se fosse uma reabilitação para dar força. Mas são crianças que saíram dos lares, são crianças que não falam a língua do país que às vezes está sendo onde ele foi refugiado. A dificuldade de se expressar ali no atendimento. Ele está com fome, às vezes, Glória, ele está com dor, ele não consegue falar, ele tem medo, a mãe dele não está ali, às vezes, ele está... Quantas crianças a gente viu vagando aí sem mãe porque a mãe teve que ficar cuidando de alguma outra pessoa? Então, essa criança ela tem que ser acolhida em todos os aspectos, que a gente fica sempre pensando no impacto de uma doença que fere um membro, que machuca, que corta e que sangra. Mas as doenças mentais, elas acabam que são subdiagnosticadas. A gente acaba não dando tanto valor e elas são tão importantes quanto. Que isso, inclusive, essa criança às vezes consegue... infelizmente, entrar no mundo do abuso das drogas, de outras coisas, e isso a longo prazo vai ser sentido. Falamos das crianças, das grávidas, que são populações vulneráveis, e tem ainda os idosos, que são os outros vulneráveis, mais vulneráveis numa situação de guerra, né, doutora? Com certeza, infelizmente. O corpo dos idosos sente de que forma essa falta de nutrientes, todo esse estresse que passa na guerra? Às vezes até pela própria idade, e principalmente na Ucrânia, com frio, às vezes ele não sente tanta sede. E aí ele acaba se hidratando menos, comendo menos,
não reclama, porque às vezes ele não quer nem atrapalhar, ele acha que, de repente, ele já tem uma idade mais avançada, que dá preferência para o outro, então, às vezes, ele mesmo se acha que não tem direito, mas ele tem direito tanto quanto as outras pessoas. Temos que olhar com eles com uma atenção ainda maior, porque eles fazem parte do grupo de risco, como as mães, as crianças e os idosos. Às vezes, eles não têm tanta reserva, não toleram tantas situações aí de limites. E além das grávidas, dos idosos, né? Então, a gente fala dessa população vivendo numa situação limite, uma população em geral, são 44 milhões de habitantes na Ucrânia, com falta de estrutura básica como a alimentação. Então, a gente viu em Mariupol, por exemplo, que a cidade ficou sitiada e só teve a liberação para a saída de um corredor humanitário depois de 2 semanas. Um corredor humanitário ali que foi com 160 veículos, depois teve mais a saída de 20 mil pessoas, mas enfim, isso vai sendo gradativo. Pessoas que viveram dias sem ter como comprar alimentos, que ficaram ali sitiadas na cidade, muitas vezes dentro de casa, que enfrentaram a falta de abastecimento de água. Quais são os elementos essenciais para que o corpo continue funcionando em situações extremas, doutora? O organismo, um ser humano, ele pode morrer de algumas coisas: de fome, de sede, de altas altitudes, profundidades muito grandes, frio extremo, calor extremo e falta de oxigênio. O paciente não conseguir respirar. Então, acho que o organismo, em situação de limite, num local que ele não tem acesso à água, à comida e ao oxigênio, é o que é mais urgente em questão de tempo. Em relação à altitude e profundidade, acredito que lá na Ucrânia, especificamente, eles não vão sofrer isso, mas em relação ao frio, situações extremas de frio sem ter algum local para aquecer o organismo desse paciente, uma roupa mais quente e, infelizmente, o calor. Lá não vai ser o caso, mas são os limites mais ou menos do ser humano. Para a gente falar um pouco mais sobre esses limites e quanto tempo o nosso corpo aguenta, nós vamos ver agora o que disse uma nutricionista, a doutora Gabriela Sila, também especialista em clínica funcional. Vamos ver. A restrição da ingestão alimentar e da ingestão hídrica são cenários comumente vistos em questões como a guerra que tem acontecido recentemente. Infelizmente, são cenários em que a gente pode apontar essa restrição por conta de, eventualmente, uma ajuda externa demorar mais tempo ou não para acontecer. Entretanto, a gente não pode afirmar concretamente o quanto é o tempo certo em que um corpo humano ele pode ficar sem a restrição alimentar ou hídrica. A gente pode ver alguns sinais vitais do corpo demonstrando algumas falências a partir do 4º dia. Então, em questão cognitiva, emocional e até mesmo em questões metabólicas. O coração e os rins são os primeiros órgãos a sentirem essas questões, essas restrições alimentares e hídricas. Entretanto, em um cenário de guerra, a gente não pode oferecer muita demanda de alimento. Então, é importante que a pessoa ela tenha consciência de que ela tenha, pelo menos, a noção de que ela tem que ingerir líquido. É muito mais importante, eventualmente, do que a ingestão alimentar. Então, o que ela pode, eventualmente, ingerir que, pelo menos, tenha uma salvação nas questões vitais e questões metabólicas desse indivíduo, desse civil. Então, pelo menos sódio e glicose, então sal e açúcar, ou fontes desses alimentos, assim como um isotônico de base formada na hora, em que a gente tem um líquido com sal e açúcar para que mantenha as questões vitais em dia, ou pão e massas para que essa pessoa tenha uma geração de energia para que essas questões vitais elas não sejam lesadas. Aquela mistura, né, de água com um pouquinho de sal e um pouco mais de açúcar é o que eu conheci quando criança como o soro caseiro, né? E agora, na situação em que essas pessoas estão, elas ficaram muitas vezes sem abastecimento de água, doutora, que é o básico, né? Primeiro a água e depois o alimento. A pessoa com água, ela consegue se sustentar um pouco mais sem o alimento. Agora, com o alimento e sem água, aí é difícil. Mais difícil. Até a literatura não é muito consensual, assim, de quanto tempo cada ser humano tem um limite, às vezes tem um treinamento, às vezes tem um motivo que ele consegue aumentar aquele limitezinho até que a pessoa comece a ter falência dos seus órgãos. Mas sede, água principalmente, a nutricionista falou com a gente agora em torno de 4 dias aí, mas isso varia. Agora, quando você não tem água, mas você tem comida, ou não tem comida, em torno de
20 a 30 dias um ser humano com reserva, né? Você não tem que imaginar que já é um ser humano desnutrido, ou idoso que não se alimenta muito, ou uma mãe que precisa comer para alimentar o feto, como a gente já falou hoje, ele não aguenta muito. Então, assim, em torno de 20 a 30 dias sem comer, com reserva, dependendo do ser humano consegue. Agora, sem água, às vezes 2 dias já é suficiente, dependendo de quem é o paciente, Glória. Agora, como é que as ajudas humanitárias conseguem fazer diferença e como é que elas chegam nessas pessoas, doutora? Porque às vezes a gente tem vontade, né? Eu quero doar água, eu quero doar um alimento. Tem diversas formas, assim, a própria Ucrânia tem um site que mostra diversos sites quando você quer ajudar especificamente na doação de alimento e água. São 5 sites listados, United Health Ucrânia, entre outros. Quando a gente fala também de medicamento, às vezes, você quer doar dinheiro para ajudar com o insumo de medicamento, tem uma agência específica que também recebe isso. Às vezes, apoio aos jornalistas, quantos jornalistas, infelizmente, não morreram nessa guerra. Então, existem vários jeitos de ajudar, sim. Se você não conhece alguém de grau direto, que, infelizmente, até os corredores humanitários, a gente não tem garantia de nada, eu acho que a opção principal é realmente procurar esses sites de confiança que a própria Ucrânia disponibiliza para todo mundo ajudar. É porque a gente, por exemplo, aqui do Brasil, olha, vê tudo tão distante, apesar de a gente assistir a essas imagens, né? Parece que a gente fica muito distante e muito amarrado para conseguir ajudar. Então, esses sites são aqueles ganchos para que esses alimentos, para que a água, para que esses insumos cheguem até essas pessoas. Muitas vezes, quando as pessoas falam em doação, pensam em doação de roupas, né? Lá, principalmente, que é um local frio, mas a água e o alimento, antes de tudo, são os principais. Mas, como eu disse, lá é um local frio, né? E as pessoas também precisam lidar com o frio, com a questão da temperatura. Como é que fica o corpo de um ser humano lidando com baixas temperaturas? Até onde vai? Qual o limite do ser humano quando tem que lidar com baixas temperaturas? Essa hipotermia significa que os mecanismos de controle do nosso corpo de temperatura, que se mantém entre 36,5 a 37 graus centígrados, eles não conseguem vencer o frio externo. Então a nossa temperatura corpórea começa a ser reduzida. E quando ela começa a baixar de 35, 34 graus, você começa a desenvolver problemas sérios, tanto de funcionamento cardíaco quanto cerebral, e aumentando, portanto, a viscosidade do sangue e a capacidade da sua sobrevivência. Antes que a nossa temperatura abaixe para esses limites e conseguem comprometer a vida, nós temos defesas do corpo. E a primeira delas é contrair os nossos vasos e redirecionar o sangue para fora dessa zona fria, tira da pele e joga para órgãos vitais. Isso significa que ponta do dedo, ponta do nariz, ponta de orelha começa a sofrer uma queimadura por frio. Então o vaso contrai tanto, existe tanto uma defesa para impedir essa troca de do nosso meio interno com o meio externo, que se sacrifica, digamos, o fluxo nos extremos do nosso corpo, e com isso você começa a ter perdas, ter uma coisa chamada necrose, a chamada gangrena, que faz com que você possa perder membros inferiores, parte das extremidades dos dedos, ou às vezes o pé, a mão, a orelha e a ponta do nariz. O que fazer, então, no caso de lidar com uma pessoa com hipotermia? A pessoa está naquela condição. O que fazer? Como ajudar? Aquecer é o primeiro passo. O que mais? Exatamente. Além de aquecer, dar líquido morno, porque o próprio líquido, ao passar no nosso organismo, no trato gastrointestinal, do tubo digestivo, vai esquentando a temperatura interna. Claro que não muito quente, né, Glória? E isso é interessante, porque às vezes choveu, o paciente está com a roupa molhada. Então, se tiver com uma vestimenta molhada, tira a vestimenta e coloca uma vestimenta seca. E a gente tem aquela impressão que, na verdade, roupa de frio é aquela roupa que esquenta. É o casacão, né? É o casacão, e não necessariamente. Às vezes um casaco molhado não adianta nada, mas é aquela vestimenta que faz com que a temperatura, o calor não saia muito do seu corpo, então mantém a temperatura. Em casos extremos, a gente vê até às vezes um congelamento de algum membro, alguma coisa assim. E isso que era um outro ponto que eu queria entrar, né? A questão do congelamento dos membros. Dependendo, é possível recuperar? A chance de recuperação de um membro congelado, por exemplo, os dedos das mãos, que são as extremidades, são os primeiros, né? Tudo depende do grau. Quando tem até um nome na literatura, quando os dedos começam a ficar... Primeiro que dói, né? Quando
a gente já passou por isso, segura uma coisa muito gelada, então primeiro o nosso organismo ele automaticamente te protege. Então você bota, ai, tá gelado, aquilo é proteção. Por quê? Teu organismo entende que se ficar ali, vai começar a trazer prejuízo para o seu organismo. Então, se congelou o dedo, tem mais ou menos 3 estágios. O primeiro se chama frostbite, que é como se fosse a queimadura de 2º grau superficial, que você já começa a ter os dedinhos um pouquinho mais escuros, porque o nosso organismo é tão perfeito que ele entende que, opa, tá frio, deixa eu levar sangue para os meus vasos nobres, para o órgão nobre. Isso, para os órgãos principais, né? Coração, pulmão, cérebro. Exatamente. Então, os primeiros prejudicados são as extremidades, tanto o pé quanto a mão. Então, essa vasoconstrição, esse vaso fechando para levar sangue para o centro do nosso corpo, faz com que haja um escurecimento. E aí, se o congelamento persistir, essa pessoa começa a perder a sensibilidade, ou seja, para de doer, não é porque está melhorando, na verdade é porque está piorando a ponto de perder a sensibilidade. E mais adiante ainda uma lesão de 3º grau, uma queimadura de 3º grau. Então, frio também queima. E aí são essas 3, e dependendo do momento. O de 3º grau seria o que a gente chama de necrose? Sim, porque já é profunda, mas de repente, se você estabelecer uma recirculação sanguínea ali rápida, você acaba conseguindo preservar o membro. Mas se já tiver aquela necrose, que já é o dedo preto, sem sangue nenhum, que até parece que é carbonizado, parece que é um pedaço de carvão. Infelizmente, às vezes a gente vê isso, você não tem como salvar. Mas se ainda tiver, você tentar aquecer. Inclusive, uma coisa interessante de ser lembrada é como você perdeu a sensibilidade, nunca pega uma água quente e taca. Porque o paciente ele não vai ter essa percepção, porque ele está sem a sensibilidade. Nossa, essa água está quente, vai acabar piorando. Queimando mais. Queimando mais, exatamente. Então, você tem que sentir realmente que a temperatura está morna e aquecendo o membro para a gente tentar restabelecer o fluxo sanguíneo daquela região. Agora, doutora, então, para a gente poder amarrar, né, já que a gente começou falando aqui sobre a questão das mães, falamos das crianças, falamos do alimento, falamos agora do frio, é um conjunto, né? Então, são vários estresses que as pessoas passam. Não é só o estresse do medo de ser bombardeado, não é só o estresse de ter o filho ali na mão sem saber o que vai acontecer, ou de não saber onde está o companheiro, mas tem o estresse físico também, que é lidar com o frio, é lidar com a falta de alimento, é lidar com a falta de água, que é o básico. As pessoas que passam por esse conjunto de estresse, que é um estresse, é o trauma, né, pós-guerra, que tipo de trabalho elas precisam ter depois? É o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, né? Todo mundo que passou por um trauma de guerra ou viu alguém morrer, às vezes até distante, nem presenciando tanto a guerra, fica com esse trauma, aquilo pode ter prejuízo imenso no organismo daquele paciente. Então, assim, cuidados desde um acolhimento daquele paciente, às vezes ele só quer ouvir, quer falar, quer se sentir. A gente tem que ter empatia, eu acho que nesse momento, mais do que tudo, por essas pessoas que estão sofrendo. E além de medicamento, eventualmente eles vão precisar de medicamento. E um dos avanços da guerra, assim, que a gente pode falar, se é que na guerra avanço mais tem, é que o tratamento psiquiátrico do transtorno do estresse, antigamente, alguns pacientes em algumas guerras, eles eram mortos porque não tinha tratamento. Então, hoje essa realidade mudou. Hoje existe tratamento, existe medicamento, existe o que a gente chama da terapia cognitivo-comportamental, para você tentar fazer com que aquela pessoa trabalhe com aquela memória de maneira diferente. Porque ele entende que ele está revivendo aquilo, não é assim, nossa, estou me lembrando, que desconfortável, não. Ele sente como se estivesse na guerra. São aqueles pesadelos e também durante o próprio dia, enquanto a pessoa está consciente, né? Às vezes ele até evita, ele se isola de alguém que ele gostava muito, porque aquele alguém relembra, como se fosse um gatilho para ele relembrar tudo. Então ele começa a se isolar, eventualmente usar drogas. Então, mais do que nunca, essas pessoas, elas precisam ser acolhidas. Não é só tenda, não é só comida, não é só bebida. Tem essa parte mental que tem que ser abordada muito, talvez tão importante quanto essas outras coisas que a gente sempre destaca. Que é um segundo trabalho, é uma segunda fase dentro de tudo isso que a gente está vendo. Primeiro a gente vê essas pessoas chegando a campos de refugiados, sendo recebidas por outros países, né? Mas depois disso precisa de um segundo trabalho, que é o acolhimento, um acolhimento não só de colocar a criança na escola, de arrumar uma moradia para a família, mas esse acolhimento psicossocial. Em absoluto, com certeza, é isso. Essa muito interessante, em que eu aprendi muita coisa aqui contigo. Esse foi o programa Correspondente Médica, especial Guerra na Ucrânia. Muito obrigada pela companhia
E a gente segue, claro, na nossa cobertura especial sobre a guerra na Ucrânia aqui na CNN Brasil. Você acompanha junto com a gente. Mais uma vez te agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Glória. Obrigada a você que nos acompanhou e até amanhã, né? E até amanhã e até a próxima.